Meu nome é José Pulido, sou médico oncologista e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pod Doutor, o podcast do Hospital Evangélico para levar informações de saúde para você que nos ouve. Hoje o nosso convidado, um conhecido de toda a região sul capixaba e por que não de todo o Espírito Santo, nefrologista, Dr. Sérgio Damião. E obrigado, Sérgio, por ter aceito o convite. E ele está aqui conosco para falar de um assunto de saúde do dia a dia, cálculo renal, pedra nos rins. Sérgio, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e já vou começar deixando para você a nossa primeiro questionamento, né? É comum cálculo no rim, pedra no rim? Como é que é essa história? Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço o convite. Com certeza, Pulido, o cálculo renal, a pedra nos rins, ela é uma das patologias mais frequentes na prática clínica, né? E não só para nós nefrologistas, mas para toda a clínica médica. Grande parte dos pacientes que procuram um atendimento, eles sempre procuram, na verdade, a maioria dos pacientes procura o pronto-socorro. É o primeiro médico que vê o paciente com cálculo, é o pronto-socorro, grande maioria. Porque o cálculo é frequente e extremamente doloroso. Principalmente quando o cálculo está sendo eliminado pelo rim. Enquanto ele está dentro do rim, ou em alguma parte do sistema do aparelho urinário, ele não causa dor. A dor é quando a eliminação do cálculo, aí que ele gera dor, a cólica renal. No nosso meio médico, né, é muito comum essa expressão, né? Cólica renal, que é a dor, como o Sérgio falou, do cálculo renal saindo, né? Que é uma patologia comum no ambulatório do nefrologista, né? No consultório, uma patologia comum que o Dr. Sérgio certamente já viu muitos casos. E para a gente esclarecer nossos ouvintes aqui, Sérgio, você já começou a falar como é que é o quadro clínico do cálculo renal. É uma dor em cólica renal, mas essa dor é como? Ela se localiza onde? Ela surge assim, do nada? Como é que o paciente pode pensar, acho que eu estou com o tal do cálculo renal? O mais comum é o paciente ter a dor nas costas, que é a chamada região lombar. Então, praticamente, toda pessoa que tem uma dor um pouco mais forte, mais intensa nas costas, ela sempre relaciona com o rim, porque cálculo pedra da dor. Grande parte, dependendo da idade, a maioria de nós, essa dor não é da pedra, e sim de alguma coisa muscular, alguma coisa da coluna. Mais frequente é isso. Por quê? Porque a dor da cólica renal, daquela hora que está eliminando o cálculo, ela é uma dor que inicia-se na região lombar, na parte posterior das costas, nas costas, e ela irradia, ela caminha para a região baixa, que é a pelve, a região baixa, onde fica a bexiga, no homem, principalmente onde fica o testículo. Ela desce. Ela é nessa posição, ela caminha nessa... E a maioria das vezes acompanhada com enjoo e muitas vezes com vômito. E a intensidade da dor é imensa. E principalmente, a dor geralmente é muito raro ser dos dois lados. Ela é de um dos lados. E como ela é cólica, ela não é contínua. Ela vem com uma intensidade imensa, depois ela tem uma tendência a acalmar, aliviar e retorna tempos depois. A pessoa acha que vai passar e quando ela volta Exatamente. de novo. Esse ciclo da dor, é por ela ser cíclica, que nós chamamos cólica, e tem um período de acalmia, quer dizer, acalma a dor, retorna depois. Isso, e o que é interessante, quanto menor a pedra, geralmente mais dor tem. Porque o cálculo, ele vai, na eliminação dele, ele caminha mais rápido. Diferente da pedra maior, que nós podemos falar depois. As diferenças do tamanho do cálculo que vão dar a clínica diferente. Uma manifestação clínica. Interessante. E Sérgio,
que a gente pode fazer, né? Daqui a pouco quem está nos ouvindo já está até com medo, né, desse negócio, desse cálculo renal, porque realmente é uma das coisas que mais leva o paciente para o pronto-socorro, como o Sérgio já falou aqui, porque realmente é muito doloroso, né? Mas na nossa região, por exemplo, que é uma região quente, tem mais risco de ter pedra no rim, né? Alguém já até perguntou aqui, o consumo de bebida alcoólica aumenta o risco da pessoa ter pedra no rim? É hereditário ter pedra no rim? E o que a pessoa pode fazer, né, para evitar esse tipo de problema? Essa é uma pergunta interessante que vale a pena os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos assistindo, ficar bem atento. Hoje, o mais importante em cálculo é prevenir o cálculo, evitar a formação do cálculo. E é possível. Essa é a primeira coisa, uma mensagem que deve ficar. É possível prevenir a formação do cálculo, da pedra. Segundo, porque depois que a pedra está formada, dependendo do tamanho, não temos o que fazer clinicamente. Aí nós vamos precisar da cirurgia. Então, aí já vem as técnicas cirúrgicas, avançaram muito. Felizmente, no passado, nós tínhamos doenças renais graves, chegando até a perda da função do rim, dos 2 rins, por cálculos. Hoje, raramente nós vemos isso, né? Nesses 45 anos de medicina, lá no início eu via muitos com chamada pielonefrite, que é a infecção do rim, dos 2 rins. Crônica, né? E a doença crônica dos rins por cálculo. Hoje, raramente a gente vê isso. Porque, primeiro, o tratamento é possível, evitar o cálculo é possível, e a técnica cirúrgica pelos urologistas melhoraram muito. Agora, o que leva à formação do cálculo? Bom, geralmente tem um fator familiar? Tem. Geralmente você tem nas famílias, a pessoa que nos procura com cálculo renal, nós fazemos hoje, o mais importante, é o estudo metabólico. O que a pessoa tem de alterado que leva a formar o cálculo? Talvez isso, para nós clínicos, o mais importante, fazer um estudo metabólico. Tem um fator familiar? Tem. Geralmente tem na família, o pai, a mãe, alguém da família tem uma história. Segundo as alterações, geralmente ela está no rim, na urina. Então nós fazemos um estudo urinário, da dosagem, principalmente o cálcio na urina e o oxalato e o citrato. Que lembrar que o cálculo ele se forma por alguns fatores. Nós temos 90% ou mais é o cálcio na urina. Cálcio. Depois tem o ácido úrico, também frequente, e outras causas mais raras, até bem familiar. Mas o principal é cálcio. Então, eu tenho cálcio na urina em quantidade maior nessas pessoas, chamado oxalato de cálcio. Depois, eu tenho diminuição do diluente, que não deixa o cálcio se juntar para formar pedra. E depois eu tenho uma coisa dos mais importantes, que dilui o cálcio, que não deixa se juntar, que é o líquido. Então, esses 3 fatores são os fatores formadores do cálculo. Então, a primeira pergunta, líquido é importante? É extremamente importante. Como é que faz a urina ficar diluída? Exatamente. E a urina, para você evitar formar um cálculo, aquelas pessoas que têm tendência a formar cálculo, porque existe na clínica um nome que a gente chama assim, essa pessoa é formadora de cálculo. Formadora. Ela tem uma facilidade imensa, seja familiar, seja por alteração urinária, até sanguínea, que depois nós podemos comentar, que doença é essa no sangue, que pode gerar o cálculo. Então, essas pessoas formam cálculo com muita facilidade. Então, o líquido é essencial, a água. E quantos litros uma pessoa deveria ingerir, assim, falar, no mínimo tantos litros por dia, pelo peso, pergunta, mais ou menos? Exatamente. Por isso. Não, essa pergunta é interessante porque, primeiro, você comentou que nossa região é muito quente. Então, eu tendo a suar mais, desidratar mais. Então, quando eu desidrato, o rim entende que eu estou precisando de líquido dentro do corpo. Aí ele concentra a urina. Concentrar. Então, aquele cálcio vai se juntar mais fácil, formar o cálculo. Então, se eu estou num lugar quente, suando muito, e eu preciso aumentar o líquido. E quanto de líquido? Olha a minha camisa, branquinha.
a urina, ela tem que sair clarinha, quase que água, quase que branquinha, quase que água. Aí eu vou estar protegendo o meu rim. Lembrar que o líquido, são vários tipos de líquido, não é só a água. Eu tenho água, eu tenho chás. Mas chá, sim, chá de rebenta-pedra, chá de cana de macaco. Ah, mas é homeopatia, sim, mas ela é líquido. E se você, os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, prestar atenção, se eu tomar muito água, eu enjoo. Eu não consigo tomar a quantidade adequada de líquido. Então, os chás, eu intercalar água, chás, uma maneira de tomar mais água de outros mecanismos. Eu me hidratar, diluir a urina e não deixar formar o cálculo. Isso é primordial. Então, a mensagem, olha que mensagem importante que o Dr. Sérgio deixou, e é muito prática, né? Para você saber se você está tomando água suficiente, olha para a sua urina. Tem que ir lá urinar e antes de dar a descarga, né, Sérgio, olhar a cor da urina. Exatamente. Se você olhou e ela está quase transparente lá no vaso sanitário, ótimo, né? Se virou cor de guaraná, está bebendo pouca água. E certamente todo mundo já observou que no verão a urina fica mais amarelada e no inverno ela fica mais clara. O doutor Sérgio está falando, a gente perde líquido suando, respirando, né, por outros meios que não só a urina. E aí no verão perde exatamente. mais. E já fica lembrar que nós já estamos iniciando próximo ao verão. E o verão, a estação do verão, é onde nós formamos mais cálculo. Lembrar, qualquer um de nós adulto, uma vez na vida, podemos formar um cálculo, de tão frequente que ele é. Ter um cálculo na vida, eu formei um cálculo, acabou a minha vida. Não se assuste. Qualquer um de nós adulto, podemos formar um cálculo uma vez na vida. Por quê? Porque a urina facilita muito o rim. A estrutura do rim, a anatomia do rim, e por depender de líquido, e tem muito sais que podem produzir o cálculo, o rim produz cálculo com muita facilidade. Então, qualquer um de nós pode ter um cálculo na vida. O que não pode é ser um formador de cálculo com frequência. Eu tenho paciente que forma cálculo todo mês e precisa eliminar, e precisa fazer cirurgia. Aí preocupa. Aí vem para o estudo metabólico. O que é o estudo metabólico? Eu tenho algumas doenças hormonal, tipo, o mais comum é chamado paratireoide. Lembrar que todos nós temos uma tireoide, que é aqui na região cervical, né? Então, nós temos uma tireoide e do lado dela tem uma glândula chamada paratireoide. Ela produz um hormônio, paratormônio, que facilita a produção do cálculo. Então, nós estudamos pessoas que formam muito cálculo, estudamos essa glândula e fazemos estudo na urina de 24 horas, aquela urina durante um dia, uma noite, e vamos dosar ali os fatores que podem ou não formar o cálculo. Bacana. Lembrar que, então, que o estudo metabólico hoje é talvez o mais importante. Para ver os formadores, essas pessoas que são formadoras de cálculo. Está gostando do nosso bate-papo? Dá um like, entra aí no nosso canal, dá um like pra gente. Você pode nos assistir também no Spotify, né, que é procura lá por pod.doutor e você consegue acessar todos os nossos episódios, esse e os episódios anteriores. Sérgio, até eu estou aprendendo aqui com cálculo renal, viu? Porque realmente as coisas avançaram muito, né, nos últimos anos, desde o estudo, e nós vamos falar ainda de tratamento. Nosso ouvinte está lá ouvindo, ele agora está pensando, acho que eu já tive uma situação dessa mesmo, mas se ele tiver com suspeita de estar com cálculo renal, ele foi lá no médico, que exame que descobre o cálculo renal, Sérgio? Como é que faz realmente você teve um cálculo renal? Polido, essa pergunta eu vou aproveitar, lembrar o seguinte, o cálculo, a cólica renal, chama atenção pela dor. Mas eu quero lembrar também um cálculo que não leva à dor, é silencioso e pode destruir o rim. Então, aquela questão que nós colocamos, olha a cor da sua urina, faça um exame simples, chamado EAS. É um exame extremamente simples, qualquer médico pode pedir. Pode pedir,
E se tiver alguma alteração, aparece nesse exame, mesmo sem você ter dor. Então, olha a urina. Está achando estranho? A cor estava diferente? Tem sangue na urina, né? Tem a urina meio avermelhada. Você não sabe bem. Doutor, eu acho que está estranho. Faz esse exame. Porque na urina, o rim produz cristais. Antes de formar pedra, o rim forma cristais. Tem cristal de oxalato, tem cristal de ácido úrico, tem cristal de fosfato, magnésio, uma série de cristais. E cada cristal desse pode aparecer no exame de urina e nós, médicos, podemos identificar. Olha, é possível ter um cálculo chamado cálculo coraliforme. Que cálculo é esse? É um cálculo imenso, grande. Ele toma praticamente todo o rim e ele pode destruir o rim. E ele, muitas vezes, por ser muito grande, ele não causa dor. Não dói. Como, doutor? Ele é imenso. Não causa dor? Sim. Lembra, o cálculo que dá dor é o cálculo pequenininho, porque ele facilmente é eliminado. E o que dá dor é a saída do cálculo do rim e passar no canal entre o rim e a bexiga, que é o ureter. Fininho, menor que aquela tampinha, né, daquela ponta da Bic, da caneta Bic. Aquele, por ele ser uma gordurinha ali, o canal é da parte posterior aqui, lombar, até a bexiga. Aquele ureter, quando o cálculo passa ali, lembra, é uma pedra, passa machucando. Por isso que sangra e dói muito. Esse outro cálculo, chamado cálculo coraliforme, ele é muito grande. Ele fica restrito ao rim, só que ele vai destruindo silenciosamente. Nós temos muito receio, Polido, das doenças silenciosas na medicina. A doença renal crônica, o cálculo imenso, as doenças silenciosas. Que não dão pistas, né, Sérgio? Exatamente. Então, esse que é a nossa... Então, lembre-se, percebeu que está alterado? Faça o exame de urina, simples. Começar pelo exame de urina é uma boa ideia, né? Exame de urina. Agora, a maioria dos cálculos, quando a dor está muito grande, não tem jeito. Além do exame de sangue, para ver a função do rim, dosar sua ureia e creatinina, é extremamente importante. Uma pessoa diabética, hipertensa, tem alguma história de cálculo, dose sua ureia e creatinina. A doença renal, grande parte dela é silenciosa. Então, dose a ureia e creatinina, faça o exame de urina, EAS. Agora, a maioria das vezes, com cólica, com dor, tem que ter uma imagem. Tem que ter uma imagem. O que é imagem? Um ultrassom ou uma tomografia. Normalmente, o exame mais fidedigno, aquele que dá realmente a resposta, se tem um cálculo e onde está o cálculo, que vai fazer a diferença do tratamento, é a tomografia. Bom, vamos imaginar aqui agora que você foi lá no Dr. Sérgio, sentiu a dor, fez a tomografia e realmente tem lá um cálculo identificado. O seu cálculo, vou colocar um número aqui, viu, Sérgio? Ele mede 10 milímetros, 1 centímetro, está paradinho lá no cano que liga o rim com a bexiga, que a gente chama de ureter. E aí, doutor Sérgio, como é que faz agora para tratar esse cálculo, né? Como é que vai arrancar esta pedra daí? As coisas melhoraram, né? Muito. Olha, hoje realmente a gente se sente seguro porque as técnicas cirúrgicas, elas melhoraram muito. O urologista avançou muito com a técnica, né? Hoje, dificilmente a gente não consegue fazer um tratamento de calculose renal. E a destruição do rim, ela só fica restrita àqueles cálculos coraliformes, cálculos imensos, ou com infecção frequente. Agora, o tratamento depende, Polido. Depende. Por quê? Se for um cálculo único, pequeno, talvez isso aí 10 milímetros, né? Já 1 centímetro, já é um a gente mede sempre um caroço de arroz, caroço de feijão. O caroço de arroz é aquele 0,5 centímetros. Esse é um cálculo, se for único, depende da posição dele, não está, a imagem renal vai dizer se tem dilatação do rim ou não, que chamamos hidronefrose. Se não tem dilatação, se já está no final do ureter, quase caindo dentro da bexiga,
Que se ele cai dentro da bexiga, a bexiga é imensa. Eliminou, acabou. Esse sai sozinho. O mais comum do cálculo é ele ser eliminado espontaneamente. Talvez aí... Sai na urina. Sai na urina. A gente brinca assim, não se preocupe, sai na urina. E a maioria sai. Às vezes com muita dor. E o quanto tempo esperamos? Também depende. Podemos esperar 2 semanas, 3 semanas. Tudo depende a clínica. Se o paciente não tem febre, se não tem sinais de infecção, se o rim não está dilatado, quer dizer, não está havendo sofrimento renal, a dor não é tão intensa, é suportável, nós fazemos medicação e aguardamos. Até quanto tempo? Pode ser 2 semanas, né? Agora, tem dilatação do rim. O cálculo é um pouquinho maior, beira um caroço de feijão, um pouquinho maior, esse tamanho que o Dr. Pulido falou. Já tem um grau de dilatação, aí a técnica é cirúrgica, que é passar um catéter sob anestesia, os urologistas são extremamente hábeis nisso, passa o catéter e puxa o catéter e às vezes quebra o catéter ali. Hoje nós temos chamada litotripsia, que é quebrar, né? Então, a técnica cirúrgica é possível. A grande questão não é o cálculo único, um só cálculo. O grande problema é que ele forma a dor de cálculo. Ele tem um cálculo sendo eliminado e tem muitos cálculos dentro do rim. Que estão vindo lá atrás. Exatamente. Isso é mais preocupante, né? Esse caso. Mas também a técnica cirúrgica, hoje ela pode ser via baixa, que a gente fala ureteral, pega do canal da uretra, passa o catéter e vai no ureter. E tem a técnica percutânea, que vai direto no rim. Então as técnicas cirúrgicas hoje avançaram bastante. Nos deixa até mais tranquilos, né? Mais tranquilos. Não tranquilos, porque a dor é intensa. Mas realmente avançaram muito, né? Ô Sérgio, você já falou de algumas complicações, né, que podem acontecer ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas um cálculo, quando elimina e saiu na urina, como a gente usou aqui a expressão, ok, dói, mas não vai deixar complicações maiores, não deixam sequelas, né? O problema é o cálculo que ele não elimina, né? E aí ele pode trazer complicações, né? Você já citou algumas delas aqui, né? Que é a questão da perda da função renal, mas só para a gente exemplificar, né? Quais são as complicações que podem surgir desses cálculos presos, que não são eliminados, né? E que até podem ficar algum tempo sem ficarem sintomáticos, né? A pessoa achando que está tudo bem e o cálculo está lá. O que nós mais tememos com cálculo é aquele cálculo que está obstruindo o canal. Esse canal que você falou, saindo do rim até a bexiga. Que o cálculo está ali. Entre o rim e a bexiga, tem mais ou menos ali uns 30 centímetros. Uhum. Então, esse trajeto, que é o trajeto ureteral, essa linha ali, que é muito fininha, ele pode ser entupida totalmente. A gente chama obstrução ureteral. E ali junta o quê? Acima desse cálculo, junta a urina que está sendo formada pelo rim. O rim continua formando urina. E vai se juntando e vai dilatando o ureter, que é o canal, e vai dilatando o rim. O nosso grande receio é infecção. Aí o paciente pode ter uma infecção, quer dizer, aquele cálculo facilita a infecção e dá um chamado quadro séptico. Esse é o grande perigo. E um paciente com cólica renal, dor, com febre, corre. Pronto-socorro. Né? Pronto-socorro imediatamente, colher a urina para cultura, para saber qual é a bactéria, e imediatamente tem que começar antibiótico. E imediatamente aí é cirúrgico. Porque se ele tem infecção, não pode esperar. Ele é tratamento cirúrgico imediatamente. Então, se você, um parente, um amigo, um conhecido, está com cálculo, dor intensa, começou a ter febre, não espere. Pronto-socorro. E hoje, também foi um grande avanço no Sistema Único de Saúde, né? É que hoje nós temos muita dificuldade para tratar um paciente, né, Pulido? Que é chamado ambulatorial. Não, Isso. Você não é urgência, pode esperar. Ah, não, você não é.
mas nós avançamos muito nas urgências. Isto é, um paciente como o que eu acabei de falar, com um cálculo, muita dor, pode estar obstruído, e com febre, ele tem um hospital de referência, seja aqui em Cachoeiro, aqui no Espírito Santo, com certeza, ele vai ser tratado, vai ser passado o catéter e tirado a pedra imediatamente. Porque todos nós, não precisa ser nefrologista, não precisa ser urologista, o médico do pronto-socorro, ele tem ciência que isso trata-se de uma urgência médica e precisa ser tratado de urgência. Ser transferido da UPA, do pronto-socorro, para um hospital de referência em tratamento urológico. Essa urgência urológica. E nós temos isso hoje no sul do estado e também em todo o Espírito Santo. Isso foi um grande avanço, eu considero assim de um avanço, porque infelizmente, nesse tempo que a gente tem de ver esses casos, nós já perdemos paciente, infelizmente, por sepse urinária. Bom, eu sei que você que está nos ouvindo ou nos assistindo está gostando demais da nossa conversa, muito esclarecedora. Dr. Sérgio tem conhecimento de sobra sobre esse assunto, mas nós estamos chegando aqui no nosso momento final, viu, Sérgio? Já deixando aqui os meus agradecimentos ao Dr. Sérgio por ter aceitado esse convite e nos auxiliar nesse esclarecimento, a você que nos assistiu e continua aí nos acompanhando. E, Dr. Sérgio, suas considerações finais, o que você deixaria de mensagem, então, para quem quer, de repente, nunca ter esse problema de cálculo renal? Eu já estou nessa lista, não quero saber de ter. Nós não podemos, eu vejo assim, na medicina, nós não podemos banalizar nada. Temos que valorizar. O cálculo, a maioria das vezes, hoje tem tratamento, podemos evitar o cálculo, mas o cálculo renal pode se tornar urgência, que eu acabei de falar. Então, prevenir o cálculo, primeiro saber na história na família, se tem cálculo, né? Pai, mãe, um tio, os parentes, grau 1 a 4. Então, ver se tem história na família. Se tem história na família, mesmo jovem, procure fazer um exame de urina, EAS, verificar o seu função renal, fazer uma dosagem da ureia e creatinina, que são exames extremamente simples. E prevenir. Como? Aumente seu líquido, procure manter a urina sempre clarinha, não usar só a água, todo tipo de líquido, principalmente os chás, né? Evitar, é uma coisa muito importante na alimentação, é o sal e a carne vermelha, carne de boi. A proteína da carne vermelha, quando ela se junta ao sal no rim, ela facilita a formação do cálculo. Então, diminua o sal, diminua a carne de vermelha, ok? E aumente seu líquido. Isso é fundamental como uma prevenção de um modo geral. Obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo episódio. Grande abraço.